amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 19 de julho, domingo, da 16ª semana do Tempo Comum, dia do Senhor, aonde nos reunimos para acolher a sua palavra e, acolhendo a palavra em nosso coração, somos convidados a testemunhá-la em missão. Por isso que o Senhor nos ajude e iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isto. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixe crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor que todas as sementes, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e praticam o mal.
e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante então do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, capítulo em que Jesus começa a anunciar o reino dos céus a partir então deste gênero literário, as parábolas. Parábolas são então um modo novo de se contar uma realidade a partir de exemplos. E aqui Jesus usa esta maneira de se anunciar de uma forma muito profunda, significativa e inovadora, poderíamos assim dizer. Nosso Senhor Jesus Cristo que vem anunciar então o reino dos céus. Percebam que a partir então destas parábolas, nós ouvíamos semana passada a parábola então do semeador que sai a semear a semente, e a semente que cai à beira do caminho, a que cai entre terreno pedregoso, a que cai entre espinhos e a que cai em terra boa. Jesus explica aquela parábola dizendo que a semente é a palavra de Deus, que é lançada aos corações. Hoje, amados irmãos e irmãs, nos deparamos então com as outras parábolas que contém, não todas ainda, mas as demais parábolas que encontramos dentro deste contexto do Evangelho de São Mateus, o capítulo 13. Aqui, de modo especial, nós temos a parábola do trigo e do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola da mulher que mistura o fermento à massa. 3 parábolas que nos permitem vivenciar então o mistério da acolhida do reino de Deus. Primeiro, antes de voltar a olhar, portanto, a primeira parábola que ouvíamos sobre a semente, sobre o joio e sobre o trigo, vamos perceber então as outras 2 parábolas que o Senhor apresentava aqui, que nos revelam algo importante. A parábola do grão de mostarda, que o próprio Senhor nos fala, embora seja a menor de todas as sementes, quando ela cresce, ela fica maior que as outras plantas, tornando-se uma árvore onde os pássaros vêm se abrigar sob a sua sombra, vêm se abrigar entre os seus ramos, fazem ninho. Amados irmãos e irmãs, esta realidade do grão de mostarda denota a nossa vida e vivência da igreja. A igreja é esta grande árvore que lança os seus ramos, aonde todos nós vamos nos acomodando, formando as nossas vidas, os nossos ninhos, dentro então desta realidade. Assim como a grão de mostarda é um grão pequeno e ele tende a se tornar uma grande árvore, assim também, amados irmãos e irmãs, podemos tomar essa realidade do grão de mostarda como a realidade de fé do nosso coração. Uma fé que é acolhida no primeiro momento, como um grão de mostarda tão pequeno, é convidado a ir crescendo, a amadurecendo. Claro, nós vamos observar que o Senhor mesmo diz que se nós tivéssemos, falando aos discípulos, fala a cada um de nós, se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós pediríamos então para que a moreira se tirasse dali e fosse plantar lá no meio do mar. Esta fé que é capaz de mover montanhas. Porém, nós devemos confiar que por meio da Santa Igreja somos acolhidos neste caminho de formação da fé. Ainda que neste contexto talvez não tenhamos a oportunidade de estarmos reunidos, mas aí a nossa casa se torna igreja. Jesus muda um pouco desta realidade, destas 3 parábolas do contexto agricultor, rural, poderíamos assim dizer,
E ele adentra uma realidade um pouco mais do trabalho. Aqui ele traz a realidade então desta dona de casa, que juntando uma porção de farinha ao fermento, ela faz com que a massa levede. O fermento ele se oculta, se mistura, não se percebe em meio à farinha, mas depois vai se percebendo a ação do fermento que faz crescer a massa. Com toda certeza, o fermento também denota a nossa vida de fé. No caminho, nas incertezas do mundo presente, nas dificuldades, nas esperanças, nós temos a fé que vai fermentando a nossa vida, vai levedando a graça de estarmos à presença de Deus. Lembre-se da massa, a massa precisa ser sovada para que ela possa ser fermentada. Assim também as dificuldades do tempo presente muitas vezes querem sovar a nossa vida. Por isso não tenhas medo, confie em Deus. Acolhendo este dom da fé em nossa vida, aí sim nós vamos perceber esta parábola que o próprio Senhor então nos ensina, revelando aos discípulos, fala a cada um de nós. Portanto, nós temos 3 realidades distintas dentro deste mesmo Evangelho. 2 que ressaltam o aspecto da fé e a outra que nos fala sobre esta realidade que nosso Senhor vem nos dizer. Ele nos fala: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Retomando novamente o aspecto do agricultor, do semeador, aquele que sai a semear. É o Filho do Homem, é Jesus Cristo, aquele que anuncia a palavra, o reino dos céus a nós. O campo é o mundo, a nossa vida, a nossa existência, a nossa história. A boa semente são aqueles que pertencem ao reino. A nossa vida é esta boa semente no mundo. A nossa vida é esta boa semente nas famílias. A nossa vida, enfim, é esta boa semente na realidade da vida da igreja, na história. Os joios são os que pertencem ao inimigo. É triste ouvir isto, mas muitos não querem se abrir à graça de Deus. Muitos não são capazes de acolher o amor. A esses o Senhor diz que são joio. E perceba a atitude. Percebendo então, quando começa a surgir as primeiras espigas ali do trigo, começa a surgir uma outra planta inconveniente, o joio. E Jesus fala que essas 2 realidades vão conviver. Se você muitas vezes se depara com pessoas que é contrário àquilo que você crê, que querem te arrastar para um mau caminho, que muitas vezes fazem de tudo para te desviar da vida em Cristo, lembre-se, esses possivelmente ainda não tiveram a oportunidade de encontrar verdadeiramente o sentido da vida, são joio. Aqui não estamos para julgar ninguém, mas o Senhor diz que nós somos convidados a conviver, Ele é muito claro. Essas 2 realidades convivem juntas. E o pior ainda, não só o outro. Muitas vezes o joio está dentro do nosso próprio coração, quando nós, muitas vezes, sucumbimos ao pecado e não só levamos os outros a pecar. Portanto, peçamos ao Senhor a graça de que possamos ter a paciência de deixar o joio e o trigo crescerem juntos, mas que no momento oportuno, pela graça de Deus, pelos sacramentos, pela oração, nós possamos viver com toda certeza esta purificação aonde se separa o joio do trigo, para que possamos assim, amados irmãos e irmãs, como diz Jesus, brilhar como o sol no reino do Pai. Sermos luzeiros da esperança e da graça de Deus no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.